ó Senhor, quiseste escolher. Senhor Jesus. Então, a gente viu a semana passada, qual foi a dúvida, Tânia, que ficou? Isso. Se havia necessidade de se batizar aqui novamente. Você falou que não tinha um só batismo. Isso. 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 Os irmãos entenderam que a gente falou não só existe um batismo, né? E que quando a gente se batiza em qualquer denominação e vai para outra, não precisa se batizar de novo, não é? Aí a dúvida foi, e o da Igreja Católica? Isso. Isso é falta de visão aí, no caso, né? A diferença da Igreja Católica é porque o batismo, ele não está inserido no que a palavra fala, né? A palavra diz assim, aquele que crê e for batizado. O batismo, ele é o resultado do que a gente crê, é a exterioridade do nosso interior, é o que entrou em nós. Eu criei, por isso falei. Eu criei, por isso confessei. A Igreja Católica, ela inverteu, né? Então ela chega para uma criança, como Tutu aqui, e batiza Tutu, sem pregar o Evangelho. Então não tem. Então, se uma pessoa que tem esse batismo chegar para reunir, tem que se pregar o Evangelho e tem que se batizar nas águas, né, para receber o Espírito que a gente vai ver agora. Mas com 14, 15 anos, na Igreja Católica, É chamado crisma. Crisma é uma renovação desses votos. Eu não entendo muito bem aquilo ali não, porque quando eu saí da Igreja Católica, né, é dado geralmente depois do período do Carnaval. Giane, você lembra esse negócio da crisma, Giane? O crisma? Certo. Isso. Entendi. Porque aí não é um batismo, é a renovação de um batismo, de um batismo que na realidade não houve, que não conhecia. E tem a questão da crisma também, né? É essa crisma aí que geralmente é depois do Carnaval, né? A renovação do batismo. Não, pode perguntar, que se eu souber a gente vai. A questão não, veja bem, a renovação, o que é que a gente tem aprendido? Se a gente entender isso aqui, o que é o batismo? É o Senhor se tornar minha justiça, pronto. A gente às vezes fica pelos meios e esquece o fim. O que vale é uma consciência que o meu batismo é para isso aqui, pronto. Quando se fala em batismo na Bíblia, o que é que o Senhor diz? Convém que se cumpra toda a justiça. Por que convém que se cumpra a justiça? Por quê? Porque nós estávamos na injustiça. Nós estávamos vivendo injustamente. Então ele disse, eu tenho que cumprir a justiça, eu tenho que me tornar a sua justiça. Então o batismo é isso aí. Agora, se chega um irmão dele, a questão é consciência. A questão é consciência. O que o senhor não cobra o que não tem consciência, mas o que tem consciência ele cobra. Então digamos que uma pessoa dessa, como Tutu, se batiza, mas quando chega com 16 anos e ele está lá com 17 anos na Igreja Católica, quem é que está mantendo ele lá? E ali nessa renovação chega, Arthur, você recebe Jesus como Senhor e seu Salvador, você crê que Jesus recebe, e realmente prega o Evangelho e ele crê e recebe? Não é uma questão de consciência, porque ele ali está fazendo consciente. Então aquele fica anulado, né? E passa a valer aquele ali diante do Senhor, que é o próprio Senhor que já está conduzindo. E não se engane, dentro da Igreja Católica tem vencedores, viu?
Não se engane não, porque lá na Igreja Católica está dizendo aos vencedores. Tem irmãos dentro da Igreja Católica que são justos, pessoas que não concordam com o sistema, tá certo? Como nós, muitas vezes estamos no sistema evangélico, e quantas vezes a gente não concorda com muita coisa aí? Porque ele diz que está procurando esses que o adoram em espírito e verdade. Não é isso? Então, ó, o batismo, se a gente guardar isso no coração e entender que o batismo é a justiça do Senhor, a gente não vai ter muito problema não. Ele diz assim, Mateus capítulo 3. A gente vai tentar falar sobre o batismo do Espírito Santo hoje. Vamos falar no Senhor. E podemos dar início só superficial, porque isso é muita informação, no Deus triuno e o homem tripartido, que eu acho que a gente vai passar aí umas 3 quinta-feiras, porque esse assunto é muito extenso. Então vamos lá, para a gente entender, porque a gente precisa entender o Senhor, quem é o Senhor e quem somos nós, porque o grande problema é que a gente nem sabe quem é o Senhor e nem sabe quem somos nós. Aí dá problema. Ele diz assim, no versículo 11: eu vos batizo com água, João, né? Para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Mateus 3,11. 3,11. Cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Ele vos batizará. Eu estou batizando com água, mas aquele que vem depois de mim vai vos batizar com Espírito Santo e com fogo. Por que ele vai? Porque para ele batizar com Espírito Santo e com fogo, ele teria que passar o processo, teria que morrer, teria que ressuscitar e vir para poder a gente receber o Espírito para começar todo o processo. A sua pá ele tem na mão e limpará completamente a sua eira, recolherá o trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Por esse tempo dirigiu-se Jesus a Galiléia para o Jordão, a fim de que João batizasse. Jesus já foi direto para que ele fosse batizado. Ele, porém, dissuadia dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, tu vens a mim? Mas Jesus respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda. Então Jesus, se lembra que a gente viu em Romanos 4, versículo 23 a 25, que foi que está lembrado que está dito lá, a gente viu a semana passada, que falando sobre Abraão, e no finalzinho ele diz assim: não só a ele, mas a nós que cremos em Jesus, esse Jesus que morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para ser a nossa justiça. Então convém que se cumpra toda a justiça, convém que agora eu me torne sua justiça. Como é que eu vou me tornar sua justiça? Através da minha morte. Aí quando você se batiza, eu vou ligar você nele, e através da minha ressurreição, que quando você sai das águas, eu vou ligar você a mim. Então você agora vai ter uma vida ressurreta, e agora você vai ser um justo, né? Porque o crente do verbo crer é o que a gente entende na Bíblia, mas a Bíblia fala de justo. A gente se tornou agora justo. Ele então admitiu. Então agora a gente vê, né? O batismo do Espírito Santo. Vamos lá para Atos 2. Veja bem que ele disse que batizará com o Espírito Santo e com fogo. Atos capítulo 2. Os irmãos se lembram o que foi que houve em todo o batismo? O que aconteceu antes para que acontecesse o batismo? Era anunciado Jesus. Não é assim? Toda vez que anunciava Jesus, segue-se o batismo. Não tinha esse negócio de marcar, né? Vamos para amanhã, para depois. Você vê que a gente viu a semana passada, recapitulando. Esse aqui, você lê no capítulo 2 todo, ele vai falar o que foi que aconteceu, a presciência de Deus, que Jesus foi entregue pelos nossos pecados, morreu e ressuscitou, vós o mataste, o autor da fé. Ele está dizendo todo o capítulo 2. Quando ele termina de anunciar a vinda de Jesus, o que foi que Jesus veio fazer aqui e que ele hoje está vivo, no versículo 37 do capítulo 2, ele, ouvindo eles estas coisas, compungiu-lhe o coração. Compungiu-lhe o quê? O coração, que a gente vai ver daqui a pouco. Mente, vontade e emoção, conduzida pela consciência. Então o que foi tocado? O coração. Mas o que foi tocado? O que foi que fez a mente, a vontade e a emoção na mesma hora se subjugar ao que foi falado em todo o capítulo? A consciência. Que a consciência não é a parte líder do espírito.
não é isso? Não é Ele que discerne para que a gente entre em comunhão e escute o falar de Deus? A gente vai ver também daqui a pouco, se der tempo, né? Aí ele chegou e disse, ouvindo estas coisas, compungiu-lhe o coração e perguntaram a Pedro e aos demais, que faremos, irmãos? Que faremos, irmãos? Esse que faremos, irmãos, é bem significativo, né? Porque essa palavra fez um efeito grande, porque eles já trataram os irmãos como irmãos. E aí ele disse, respondeu-lhe, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, né? Que o dom do Espírito Santo a gente vai ver em Efésios 2, que é a fé. A gente vai receber o próprio Jesus como fé, né? Para poder ser a nossa fé. Aí o contexto vai dizendo que aceitaram e foram batizados, versículo 41, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas, não é isso? Então, esse foi o batismo. Agora, eu queria que os irmãos fossem para o capítulo 2, a partir do versículo 1. Aqui foi o batismo nas águas, tá certo? Interessante que o batismo das águas ele narra depois. Ele está falando que ao cumprir-se o dia de Pentecostes, o que é Pentecostes? A gente se lembra de uma comunhão que a gente teve aqui, que a gente falou o ciclo das festas? É bem interessante a gente entender o ciclo das festas para a gente entender isso aqui. Pentecostes significa que era no 50º dia que existia a festa de Pentecostes. Tinha lá, não sei se eu me lembro bem, que começava com Páscoa, pães asmos, primícias, aí Pentecostes, no caso são 7, Pentecostes, trombetas, aí tem expiação dos pecados e tabernáculo, né? Então, quando chegava no Pentecostes agora, por quê? Porque 50 dias antes, aqui, Jesus estava sendo crucificado. Jesus estava sendo crucificado. E aí precisava de algo, assim, que saísse do contexto do que eles estavam acostumados, para a gente entender por que aconteceu isso aqui. Ele diz assim, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, não é? A unidade ela se faz necessária para que a gente entenda isso aí. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo. Não era línguas, era como de fogo. E pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem, né? Então, primeiro ponto, quem concede o falar de línguas, o dom de línguas, é o Espírito Santo, e o falar de línguas é falado segundo o que o Espírito concede. A gente vai ver mais na frente, 2 Coríntios, que ele diz, para o fim proveitoso. Não é o Senhor tem um fim proveitoso, então ele dá dons às pessoas, e é tão interessante o dom de línguas, que o dom de línguas ele é casado. Ele dá o dom de línguas com a interpretação a outra pessoa. A pessoa fala e o outro tem que interpretar, porque senão não é dom de línguas. Para que exatamente não caia na armadilha que está caindo hoje. Hoje todo mundo fala língua, né? Então, veja bem, se eu estou aqui agora falando a palavra inteligível para vocês, que Paulo fala que preferia falar 10.000 palavras inteligíveis do que, né, em línguas. Então, eu estou falando e vocês estão entendendo. Mas de repente eu estou aqui e eu começo xalapatá, pt, pt, patá, pt, pt, patá, pt, pt, pt. E nada. Isso não é estranho? Então, o que é que eu estou querendo com isso? Não, mas o pior não é isso. O que é que eu estou querendo? Isso não deixa de ser uma mensagem subliminar de dizer que eu sou mais espiritual do que você. Deu para entender? Chamar atenção. Porque isso é o que acontece. Então, se eu começo a falar uma língua aqui, tá certo? De xalapatê, ptpp, arrabará, aquelas coisas todas. E aí, isso eu estou dizendo que eu sou mais espiritual que você, e que você tem que olhar para mim o que eu estou falando, né? E você ali fica olhando na dúvida, será que é, será que não é? Mas a palavra diz que as línguas que eles falavam, a gente vai ver no contexto, não é uma língua, tá certo? Que alguns dizem de anjos, mas não tem base bíblica. Coríntios diz, e se eu falasse a língua dos anjos, né? E se eu falasse, ele está falando de algo muito, muito celestial, porque qual é o sentido baseado em Atos 2, qual é o sentido baseado em Coríntios
1 Coríntios 12, 14, da língua dos anjos. Não está enquadrada, porque a língua tem que ser inteligível. E quando ele dá em outro idioma, ele levanta um para interpretar. Então, se a língua dos anjos não está dentro do idioma, o senhor não iria dar. Qual é o sentido? Se a gente já, por um pouco, já se ensoberbece, imagine se eu soubesse falar a língua de um anjo. Né? Então ele chega e diz: ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se ouvia aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um ouvia falar na sua própria língua. Vou repetir. Porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam. Vede, não são porventura galileus todos esses que estão aí falando? E como, pois, ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Isso aqui é a base do falar em línguas. A gente está falando da base para a gente entender. E ele diz: somos pardos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, das imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar de novo? Como os ouvimos falar nas nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros: o que quer dizer isto? Outros, porém, zombavam, dizendo: estão embriagados. Qual era a perplexidade dele? Era que um galileu iletrado, que eles conheciam, que isso foi repetido em Atos capítulo 4, quando eles dizem assim: como é que pessoas iletradas como essa podem estar falando desse jeito? E o versículo termina dizendo: mas reconheceram que eles andavam com Jesus. Né? Então, o que era que deixava ele atônito? Então vamos lá. O que é o falar em línguas? Tá certo? É a gente saber aqui que ninguém tem esse dom assim exercitado, embora o Senhor possa dar, e de repente Marcelo levanta aqui e começa a falar alemão. Começa a falar sem nunca ter aprendido alemão. Aí o senhor levanta Clay, que nunca aprendeu alemão, começa a dizer o que Marcelo está dizendo. E só falar em língua. Para quê? Para o povo de fora, não é para os crentes não. Para um alemão que tiver. Para que ele fique nessa mesma... Oxe, como é que eu estou num lugar que o povo não sabe? E está falando. Porque isso é para pessoas que você vai ver lá em 1 Coríntios 12, em 1 Coríntios 14, que ele diz: não é para os crentes. Não é, porque não faz sentido uma reunião de filhos de Deus, você está... Para quê? Porque os crentes eles já têm a fé. Paulo diz que quer que todos profetizem. Profetize. O que é profetizar? É ser cheio de Deus para falar Ele para as pessoas. Isso é o desejo do coração para os filhos de Deus. Agora, como chega um alemão, chega um inglês, chega um cara lá da Cochinchina, lá da Rússia, lá da Sibéria, lá do gelo, lá do Polo Norte. Tá certo? Um idioma que ele sabe que tem uma dificuldade, chega com uma pessoa aqui e de repente o senhor levanta 3 ou 4 e começa a conversar com ele. Aí a pessoa... Que é isso aqui o dom de línguas. É o dom segundo a língua materna, porque Deus não é Deus de confusão. Ele dá e ele revela mediante o falar. Isso é a base aqui. Você vê como o Senhor é simples? Aí a gente vai e complica tudo. Aí veio o movimento pentecostal para dizer que se você não for batizado, né, e não falar essas línguas, que chega a língua que a gente não sabe o que é, você não recebeu o Espírito Santo. Não é isso? E aí a gente vai, no caso, para o nosso. Aqui a gente viu o batismo dos judeus. Pedro não falou, se arrependam. E ele batizou e eles receberam, os judeus, não receberam o Espírito Santo. Aqui, os irmãos já conhecem esse capítulo, porque se a gente for ler o capítulo todo, aí fica, o tempo não vai dar. No capítulo 2 é o batismo dos judeus.
O povo judeu foi batizado ali, né? Mas existia o povo judeu e o povo gentil. Então eu queria que os irmãos fossem lá para o capítulo 10 de Atos. Eu vou abreviar a história. Cornélio, um gentil, né? Romano, muito piedoso, dava esmola. E as atitudes dele para com o próximo as esmolas dele subiu à presença de Deus. E ele, na oração dele, ele teve uma visão de um anjo dizendo: olha, manda chamar Simão Pedro na casa de Simão, o curtidor que está lá. Nesse íntere, o Senhor já tinha dado uma revelação a Pedro, se lembra? Do êxtase, já confirmando isso, porque Pedro estava meio, né? Aí, do lençol com todos os animais, esse descendo, mata e come 3 vezes. Ele disse: nada, nunca entrou na minha boca nada impuro, imundo, não vou. E o lençol por 3 vezes o Senhor falou e ele foi recolhido. E disse: ó, está chegando o pessoal, porque era quando Cornélio mandou, vai com ele sem duvidar, porque eu mandei. Aqueles animais impuros, era o Senhor dizendo que nós iríamos receber o mesmo que os judeus receberam. Veja como o Senhor é maravilhoso, ele conhece o coração da gente, ele sabe da resistência de Pedro, né? Então aí Pedro foi e desceu, bateram na porta, Pedro, ficaram lá. No outro dia saíram de manhã logo cedo e foram para a casa de Cornélio. Quando chegaram na casa de Cornélio, ele diz assim, deixa eu adiantar aqui, e disse Cornélio, a partir do 31, do 10:31, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Manda, pois, alguém a Jope, essa história que a gente falou. Versículo 34. Então Pedro, dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus anunciou aos filhos de Israel, anunciando-lhe o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. E aí ele começou a discorrer a palavra, o evangelho. E chega no 43, ele diz assim, ó: dele todos os profetas dão testemunho de que, por meio do seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão dos pecados. Ainda, versículo 44, Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiravam-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Vê só como a gente é facilmente enganado. O que é que o movimento pentecostal afirma? Afirma que quando eu sou batizado, como Jesus foi, se eu não falar em línguas, né, eu não recebi o Espírito Santo. Mas se a gente for para o contexto dos judeus e para o contexto dos gentios, primeiro eles receberam o Espírito Santo e depois eles foram batizados. Vocês perceberam já isso? Primeiro desceu o Espírito nos judeus, eles falaram, e mais na frente, Pedro pegou o Evangelho e eles foram batizados. Aqui agora mesmo, caiu, versículo 44, o Espírito sobre todo ele. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Pois os ouvindo falar em línguas e engrandecendo a Deus. A mesma coisa que aconteceu com os judeus, né? Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água? O Espírito desceu primeiro, tá vendo? Para que não seja batizado estes, que assim como nós receberam o Espírito Santo, e ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Então aqui, todos nós, os judeus, quando é que um judeu recebe o Espírito Santo? Quando ele crê. Quando ele crê, ele já recebe o batismo do Espírito Santo. E logo após ele é encaminhado, que é todo o dever que a gente vê na palavra, de batizar. Por isso que é crer, recebe o Espírito Santo e é batizado. Por isso que tem que ser batizado, né? Nós gentios, por isso que o Senhor vai dizer que só existe um batismo. Não existe 2 batismos. Porque os judeus estão representando um povo e os gentios estão representando outro povo. Pentecostes está representando todos os judeus
E a casa de Cornélio está representando todos os gentios. O princípio do meu batismo, de me ligar ao Calvário e à ressurreição de Jesus hoje, não é assim? Não é fato histórico que se torna real? É a mesma coisa. Quando eu entro, esse mesmo batismo, após 2017 anos, acontece hoje. Eu sou inserido imediatamente ao batismo da casa de Cornélio, porque eu sou um gentio. Eu era um gentio, né? Hoje a gente é todo Israel de Deus. Então, isso é simultâneo, porque Deus, ele não é temporal, nós somos atemporal. Então, quando a gente crê, a gente é inserido nesse corpo, no corpo de Cristo. Aí eu queria que os irmãos fossem lá para Coríntios, 2 Coríntios, deixa eu ver se a segunda é a primeira. Segunda 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12. Os irmãos entenderam, eu vou tá aqui, ó, para a gente entender. Aqui está o batismo, tá os judeus lá em Pentecostes, certo? E aqui está os gentios em Cornélio. Esses dois aqui é um batismo só, para tornar isso aqui tudinho justo. Isso aqui foi há 2000 anos. Hoje, no ano de 2017, todos que foram batizados aqui, todo mundo que foi batizado, se foi gentil, foi ligado aqui, se é judeu, foi ligado aqui, porque é um único batismo. Aí ele vai dizer, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo. Isso aqui é um corpo só, corpo de Cristo. Isso até antes da cruz, a gente já teve uma comunhão sobre isso. Isso até antes da cruz, a gente via que tinha Israel, lembra disso? E Efraim, as duas tribos. Depois da cruz, só existe um homem, Israel. Então ele juntou, ele na cruz, ele dos dois fez um só homem, né? Quebrando, acabando com toda divisão, com toda separação. Então ele diz: pois em um só batismo todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Então, o batismo do Espírito Santo, quando a gente creu, ele diz: vós sois salvos pela graça, mediante a fé. Você lembra que ele disse: e recebereis o dom do Espírito Santo? Que dom do Espírito Santo? É a fé. Então, quando eu recebo Jesus, eu recebo esse Espírito. Por isso que esse Espírito, ele quer se mover em mim. Lá em Atos capítulo 17 diz o quê? Que nele vivemos, nos movemos e existimos. Não é assim? Ele quer viver, se mover e existir em mim. Então eu recebo ele pela fé, o Espírito entra, a primeira coisa que ele quer fazer é me salvar. De quê? Se lembra que a gente viu? Marcos 16:16. Todo aquele que crê e for batizado, não foi isso da semana passada? Será salvo. Quem não crê, né? E não for batizado, é assim que a palavra diz? Quem não crê será condenado. Não é isso? Então, quem crê, quando eu criei, o Espírito entra, né? E agora eu tenho o dom da fé, pela graça. Está aqui, vida eterna. Está aqui. Acabou, você entrou, porque é por fé. Aqui, ó. Só que esse Espírito, ele quer me salvar. De quê? Do mundo. Porque o batismo é uma mudança de posição. Eu estava no mundo, né? Estava no reino das trevas, agora estou no reino do Filho do seu amor. Então o batismo nos traz, muda de posição. Então quem crê e for batizado será salvo. Porque qual é o sentido se não for sair do mundo, que é isso aqui, tá certo? Teria uma redundância? Eu não já sou salvo? Quem crê tem a vida eterna. Mesmo princípio de Romanos 10:13, né? Todo aquele que crê
né? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas João diz que quando eu creio, João 6, eu tenho a vida eterna. Então, se eu já tenho a vida eterna, eu vou invocar o nome do Senhor e ser salvo de quê? Do mundo. Daquilo que quer me manter. Não reine o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às vossas paixões. Romanos 6,12. Tá lembrado? Porque ele mudou de posição. Romanos 6 também vai dizer isso. Mas o pecado ele vai permitir para vir para esse novo homem aqui, para querer reinar. Aí essa mente precisa estar dominada pela consciência de que tudo isso me ocorreu para que eu não volte mais para aqui. Porque se eu não entender pela consciência, porque eu vou fazer um mapazinho aqui para a gente entender. Eu acho que isso aqui vai nos ajudar. Deixa eu ver se a gente... Vou fazer aqui para a gente... Deixa eu ver aqui. Esse lado aqui tem a consciência, certo? Ela vem para me dar uma realidade. Jesus é o caminho, a verdade, o original de verdade é o quê? Realidade, tá certo? É consciência, realidade e no caso não alimentar. Aqui, tá certo? É mente, circunstância. Se a gente entender isso aqui, circunstâncias, né? Alimento. Vamos entender isso aqui. Isso aqui tem um condicionamento da lei do pecado, que a gente está condicionado, né? Então o que acontece? O inimigo ele ataca a mente para manter o nosso foco na circunstância. Deu para entender? Ele quer que a gente permaneça aqui, ó. Por isso que o Senhor quer nos salvar disso. Porque ele quer, é aqui, ó. Ganhou aqui, ganhou a mente, acabou-se. Aqui, né? Aqui, não sei. Vamos lá. Mente. Ele quer trabalhar na nossa mente através dos ataques, dardos inflamados do maligno, para que os nossos olhos, tá certo? Nossos olhos estejam aqui, nas circunstâncias. Por quê? Porque a circunstância pede alimento, porque eu sempre resolvi os meus problemas. Quando eu sou pressionado numa situação, nós não fomos ensinados a descansar e buscar o Senhor, nós fomos ensinados a resolver. Não é assim? A gente foi ensinado a resolver. Então, a mente posta o foco na circunstância, esse alimento aqui, você pode colocar nesse alimento aqui, angústia, medo, culpa, ira. Ele vai usar tudo, porque é isso aqui que alimenta. Você lembra que a força do pecado é a lei? Na esperança que o ataque da mente, a circunstância que está real, é real lá, tá certo? Mas só os nossos sentidos, se lembra que as coisas que originaram ela, muitas já morreram? Ela provoca o alimento, ela quer alimento. E a única forma dela se alimentar é me lançando nisso aqui, porque ela sabe que essa mente aqui quer sair disso. E aí existe já um agravante, que é o condicionamento de uma vida. E eu vou alimentar. Não tem jeito. Se eu não tiver essa consciência aqui. Que é que o Senhor quer produzir em nós. Aí ele chega, diz, ó, a consciência sabe da realidade, tá certo? Mas ela não tem um foco na circunstância. Ela sabe que essa circunstância é o Deus que está operando nela para tirar o foco e colocar nele. Porque essa circunstância está levando a cruz em mim. Muda. E aí eu não alimento. E eu não alimentando, há um descondicionamento. Por isso que ninguém quer sofrer. É mais fácil sair daqui. Isso tudo isso só para dizer aquilo ali. Então, esse aqui, ó, é o pecado que nos colocou aqui. O Senhor, através da fé, né, que é a graça, sofre pela graça mediante a fé, o Espírito entra em nós e nós precisamos ser batizados nas águas, porque o Espírito já entrou. E necessariamente eu não vou falar em línguas.
Porque esse falar em línguas de Atos capítulo 2 era uma transição da igreja. Ali estavam todas as nações da terra. Precisava o evangelho ser pregado a todas as nações da terra, na língua inteligível deles. E ali, porque foi línguas de fogo, como de fogo, línguas como de fogo, fogo significa julgamento, não é? Dizendo as grandezas de Deus. Porque no batismo de Jesus desceu a pomba e na gente desceu a língua. Por que não foi uma pombazinha também em cima de cada um de nós? Porque se você for estudar, a pomba, ela só pousa em lugar seguro. Tá lembrado lá de Noé? A pomba, ela só pousa em lugar seguro. Então só tinha um homem nessa terra que Deus tinha a segurança naquela época de colocar a economia dele na mão dele. Um homem que Atos diz que ele confiou. Esse homem confiou a nós, em Lucas capítulo 17, um reino. Assim como o Pai me confiou um reino, eu vou-lo confio. Mas só que nós temos algo dentro de nós que precisa ser destruído. Jesus não. Então Jesus, ele sabia do propósito dele. Se lembra lá em João 12? A minha alma está angustiada até a morte, mas que direi nessa hora? Se lembra? Se foi para isso que eu vim. Ele tinha o propósito, ele sabia. Então, é obrigado você, quando receber o Espírito Santo, for batizado, receber o Espírito Santo? Não. Porque nós já fomos inseridos nesse batismo. Quer dizer que o Espírito Santo não pode fazer? Pode. O problema é quando a gente pega uma lei da vida e transforma numa regra. Aí já saiu da vida. Nada impede de uma pessoa, quando crê, antes de entrar nas águas, começar a falar em língua. Mas ela vai falar uma língua inteligível com um fim proveitoso para aquela ocasião que vai ser pontual. Deu para entender? Então, o que é que o Senhor requer de nós? Que a gente ajude os irmãos que não têm essa visão, porque sofrem pra caramba. Tem gente até hoje, porque o alvo do inimigo é esse, é separar. Porque se eu não falei em línguas, eu não tive experiência com Deus. Ele teve experiência com o Senhor, porque não é por sinais, não é por dons, é por fé. A Bíblia diz que se crê, o Senhor entra. Não é assim? Então, quando eu creio, eu recebo o Espírito de Deus. E não tem esse negócio de ver céu, essas coisas não. Porque eu sou inserido num plano que já está feito. Deus não vai fazer nada, Ele já fez. E Ele só está na época encaixando. E o Espírito sendo derramado, e a gente recebendo a fé, e a gente se batizando. Você não vê Jesus falando em língua no batismo, você vê? Jesus falou em língua no batismo? E por que ele não falou em língua no batismo? Tinha um bocado de gente ali, vindo de um bocado de localidade, quando ele estava ali no Jordão. Por que ele não falou em línguas? Né? E a gente ainda cria esse movimento que só faz prejudicar. Então, quando ele diz, crê e for batizado, será salvo. Eu preciso crer para receber o Espírito, né, a fé, o Espírito pela graça, com a vida eterna, e ser batizado para ser salvo do mundo. Do mundo, do sistema, que quando você vai para ser salvo do mundo, cosmo, é o sistema, não é o mundo criado não, é o sistema maligno que domina o homem, e um deles é a religião. O Senhor quer nos salvar disso aí, né? E aí ele chega e diz, quem não crê, porque a condenação, tá certo? Tá em não crer, não é em não ser batizado. Batismo não é condição para salvação. Batismo, ele é uma condição para eu ser salvo do mundo, porque eu estou seguindo que criei, recebi o Espírito quando criei, e agora preciso ser batizado para ser salvo do mundo. Já recebi o batismo do Espírito, já me uni à casa dos meus irmãos lá em Cornélio. Selado. Vamos lá para Efésios. Tanto nas águas essa confusão do movimento pentecostal, entendeu? Porque o que a gente acabou de ver, que o que a gente recebe o batismo não é nas águas não, é pela fé.
Quando eu creio, quem crê e for batizado, quando eu creio, a fé entra. A fé que agora Deus estabeleceu em mim vem Jesus. Gálatas capítulo 2. Entendeu? Amém. Não conseguia ver. Entender. É complicado. Isso. Porque é como se fossem duas coisas separadas. Ele vê assim, mas por isso que sofre. Porque eles tiveram uma experiência com Deus, porque não foi eles que fizeram eles. Eles não creram porque eles creram porque o Senhor se deu para eles. Não foi vós que escolheste a mim, fui eu que escolhi a vós. É Deus que se dá, é Deus que entra para a gente crer. Aí eu coloco agora uma ordenança para que isso seja real. E essa ordenança eu não entendo que não existe, e que quando eu crio eu já fui introduzido num corpo e já fui ligado a um corpo universal. Quase, porque depende do homem, né, do espírito. Isso. Você está vendo como é que é? É sempre a tentativa. Você vê como isso é grave? É a tentativa de eu fazer algo para Deus, para que Deus me abençoe, para que Deus derrame o Espírito. Entendi. Só que, irmãos, não é o que a gente faz para Deus, não, é o que Deus já fez por nós. Por isso que é graça. O que a gente precisa orar ao Senhor é para que Ele nos mostre o que é isso aqui, ó, que é o que o mundo está precisando. Tem que ser batizado, Exatamente. Isso. Leva o homem a pecar. Porque como é que eu vou falar em línguas, me diga? Como é que eu vou? Eu não sei falar nem o português correto direito. Às vezes a gente não sabe nem falar o português correto direito, quanto mais... Vê só, Efésios capítulo 1, a gente vai entender o que é que acontece com a gente. A gente vai entender, ó, que ele diz assim, Efésios capítulo 11, eu vou ler a partir do 1:11. Nele, 1:11, a partir do 1:11 até o 13. Nele quem? No Senhor. Digo que, no qual fomos também feitos heranças, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, primeiro eu tenho que ouvir a palavra da verdade. Eu preciso crer na palavra da verdade, que é o evangelho da salvação, que Paulo também fala em Romanos, né, que não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para salvar, né, todo aquele que crê. Não é assim? Aí ele chega e diz, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Creu, entrou, selou. E agora ele quer selar todas as minhas atitudes baseadas nele. Por isso que esse capítulo aqui é nele, com ele. É só você ler o capítulo 1 de Efésios. Né? Então a gente precisa entender que esse negócio do batismo, ele é uma coisa maravilhosa. Ele é tão simples que é complicado. Fazendo uma recapitulação básica, o batismo, ele segue o crer. Por quê? Porque o crer, ele me dá pela graça a fé. O Espírito
Espírito entra. Eu sou batizado naquela hora que não é obrigado você falar línguas, que línguas em Atos é para outra situação que houve. Depois dali você não vê. Você vai ver em Atos 2, você vai ver os discípulos de João, que só era batizado em Atos 16, eu acho. Depois disso você não vê mais esse negócio de línguas. Depois que o povo, né, você vai ver sempre. O que eu amo no Senhor é o respeito que ele tem pela condição humana. Você vai ver que ele salvou os irmãos. Atos capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Quando eles chegam na escolha de Matias, que Judas tinha se desviado, o que é que eles vão escolher, irmão? Para poder escolher Matias. Quem se lembra? O que? Lembra? O que foi que eles lançaram? Algo do Antigo Testamento, da lei. Lançaram sorte. O que foi que eles lançaram a sorte? Qual era a sorte que ele tinha que lançar para Deus revelar? O que era que estava lá no Antigo Testamento? O Urim Tumim, rapaz. Você está entendendo como é que eu recebo o Espírito de Deus? Jesus na minha frente no cenáculo recebeu o Espírito Santo. Não foi assim? Eu tenho o Espírito Santo em mim. Sei que agora estou com ele. Ele passa 40 dias e 40 noites aqui, quebrando os nossos conceitos, que não tinha nada a ver com a casa de Israel, que era o tempo todo eu querendo saber quando era que se estabelecia o rei de Israel, e ele nem dava as contas nesse sentido, né? Urim Tumim. Urim Tumim era uma forma que na lei tinha do Antigo Testamento, para que quando quisesse saber a vontade do Senhor, usava ele. Era 2 pedras do peitoral, não era? 2 pedras que tinha no peitoral, que o sacerdote ele tinha uma série, que isso aí a gente pode aprender lá em Levítico, Deuteronômio. O sacerdote tinha uma série, tinha as ombreiras, e cada negócio desse tinha um significado espiritual. Então tinha o Urim Tumim que ele levava no peito, e quando eles queriam ter alguma revelação do Senhor, eles lançavam essa sorte, e a sorte era através de Urim Tumim. Agora o que é Urim Tumim mesmo, eu também não sei não. Eu sei que era isso que o Senhor usava para falar com os irmãos. Mas o que eu achei interessante é o respeito que o Senhor tem e como ele nos conduz, como criancinhas recém-nascidas, como leite, recebendo leite, que o Pedro mesmo fala. Por que ele não chegou lá, vocês receberam o Espírito e estão usando isso? Porque estava havendo uma desagregação, né? Estava havendo um romper ali. É muito forte, rapaz. Isso estava impregnado nos irmãos e o Senhor foi rasgando e tirando. Mas eles escolheram, né? E caiu a sorte e o Senhor ainda respeitou, porque não existia uma consciência. Porque o Senhor é maravilhoso, então a gente não tem um Deus, a gente não tem só um Deus, a gente tem um Deus e Pai. Ele vai vendo o nosso caminhar, e a partir do momento que a gente vai ganhando consciência, mas é maravilhoso, porque eu preciso para viver nu, né? Então eu preciso da fé do Filho de Deus para viver no Filho de Deus. Então não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé do Filho de Deus. Aí a fé do Filho de Deus, que foi esse Espírito que entrou em mim, que a primeira coisa que ele quer é me livrar do mundo, rapaz. É imposição, para poder a minha consciência começar a funcionar. E tudo é por fé, porque eu não tenho consciência de nada disso. Aí ele chega, que é fé, ó, vocês salvam pela fé. Aí você tem que ir pelo que ele está dizendo, não é pelo que eu acho, não é pelo que eu penso, é pelo que ele diz. Ele está dizendo que se eu crer vou ser batizado do mundo, então eu tenho que ir, não é pelo que eu estou sentindo, que a gente não vai sentir, a gente não vai ter a consciência. Aí ele chega e diz, quem não crer será condenado. Aí eu queria que os irmãos fossem lá para 1 Pedro capítulo 3. 1 Pedro capítulo 3. A gente vai entender 1 Pedro capítulo 3, versículo 18. Eu vou ler o 18 ao 21. Então o que é que o Senhor quer produzir através do batismo? Nossa libertação do mundo, através da produção de uma consciência, para que eu entenda o que ele está me dizendo. E a gente vai voltar depois para Mateus 28 para a gente entender. Você vê como esse assunto do batismo é fantástico, porque se a gente tivesse falado tudo isso, no primeiro que não dava tempo, e segundo que a gente não ia entender tanta coisa, né? Mas a gente vê que a gente está tocando em muitos pontos que a gente falou a semana passada, isso reforça. Aí ele diz o seguinte,
Pois também Cristo, versículo 18 do capítulo 3 de 1 Pedro. Irmão Pedro diz assim: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo. O que foi que a gente viu em Mateus capítulo 3? Que o batismo convém que se cumpra toda, porque morreu um justo pelos injustos, tinha que se cumprir a justiça. E a gente vai entender o contexto. O justo pelos injustos, para quê? Para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Olha lá que ele está falando, Espírito. Agora ele vai entrar mais. No qual também foi e pregou os espíritos em prisão. Esse é o que estava do outro lado do abismo. Os quais, no outro tempo, foram desobedientes, quando na longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvas através da água. Batismo. Um grande batismo, né? Uma prefiguração. Agora também vos salva. Não só foi na época de Noé. Você está vendo aí? Ele está falando, agora vos salva. Quando é que é agora? Quando Pedro escreveu isso aqui. Estava valendo para aquela época. E está valendo para hoje também. Aí ele diz, agora vos salva. Né? Não sendo a remoção da imundícia da carne. Porque como é a única coisa que tira a imundícia da carne, o que é? O sangue do Senhor. A cruz é a morte que acaba com a imundícia da carne. Então o batismo não é a remoção da imundícia da carne. Certo? Mas a indagação de o quê? De uma boa consciência para com, por meio da ressurreição. Eu sou ligado pelo batismo à morte e sou ligado à ressurreição. Quando eu entro e saio. E agora é produzido uma consciência para aniquilar esse processo aqui. Dia em dia, glória em glória, isso aqui vai vir com tudo. Não quer perder o reino. Ele quer que nós estejamos na mente. Ele quer que a gente esteja na mente. Porque a mente é onde eu me autoprotejo. Porque eu estou vendo as coisas racionais. Eu estou vendo as coisas, os meus olhos de fora. Atos capítulo 28 profetiza o que foi dito pelos antigos profetas. Que eles vê com os olhos e não viam com os olhos. Escutavam com os ouvidos e não viam com os ouvidos. Mostrando que nós temos 2 olhos e que nós temos 2 ouvidos. O da mente, que é esses aqui, ó. Por quê? Porque ele enche nosso coração, tá certo? Com as coisas mundanas. Para que os nossos olhos busquem, através da mente, tudo que é do meu interesse e daquilo que vem me matar ou me fazer mal de alguma forma, eu descarto. Porque lá em Mateus 6 diz que são os olhos, a lâmpada do corpo. Se seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Se seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Então o que é que ele faz? Ó? Ele trabalha com os olhos da mente para que a gente viva em trevas, porque ali o contexto, quando você vai para o original, é os labores. É aquilo que Jesus fala em Mateus 11, quando ele diz assim, vós que estão cansados e sobrecarregados, é a mesma coisa. Vocês estão se sobrecarregando, vocês estão inventando muita coisa, vocês não estão entendendo nada, vocês estão vivendo no órgão errado, vocês não entenderam nada do que eu fiz, estão aí sobrecarregados. Venha, porque eu preciso dar descanso às vossas almas. Porque ele está na mente. Porque ele não diz eu preciso dar descanso aos vossos corações? Porque a consciência não está funcionando. Ele está dando a alma para poder gerar uma consciência para essa alma se aquietar. Porque a alma sem consciência não se aquieta. A única coisa que faz a alma se aquietar é a consciência de quem eu sou. Eu fui chamado para quê? Minha alma está angustiada até a morte. Mas que direi nessa hora? Se foi para isso que eu vim. Né? Então angústia, só tem algo que tira a gente da angústia no tempo do Senhor, no caminho certo. É a justiça. Salmo 143. Senhor, na tua justiça, tira-me das minhas tribulações, tira-me das minhas angústias. A graça destrói os inimigos. E o nome dele nos vivifica. Então, ele dá todo o contexto. Ele quer produzir essa consciência que a gente viu agora em Pedro,
Através de quê? Do batismo. Por quê? Porque eu vivia no mundo. Não é? Vamos para Efésios capítulo 2. Eu vivia no mundo. Efésios capítulo 2, a partir do 1, que é onde vai gerar tudo isso aqui, toda essa fé. Ele diz assim: todos acharam? Se tiver alguma dúvida, pare, viu, irmão, para a gente não atropelar. Ele vos deu vida, estando vós mortos. Mas ele está dizendo que a gente estava morto, mas o pessoal aqui não era morto literal, não. Era morto para o propósito para o qual tinha sido chamado. E muitas vezes a gente, quando está aqui, a gente está morto. Ó. Quando a gente está na vida da igreja sem saber o que é que a gente está fazendo, nós estamos mortos. Se você for para qualquer empresa e for contratado, não é assim, Clay? Para uma determinada área, na área contábil, e você não tem consciência daquilo e não faz o trabalho, o que é que você vai fazer? Demiti-lo. Não é assim? Tem negocinho da chance? A empresa levando prejuízo? O único que faz isso é o Senhor. Mas a gente insiste, a gente não tem ideia. Ó, isso aqui é a coisa mais linda que o Senhor nos deu. Uma das coisas mais lindas que o Senhor nos deu é isso aqui, ó. Uma mente. Quando essa mente está subjugada à consciência, a gente vê o mundo diferente. A gente vê os irmãos diferentes. A gente vê o propósito diferente. A gente tem uma alegria que a gente começa a entender o que excede todo entendimento. Por quê? Porque é na consciência. A luz iluminando ela e deixando ela na origem para o que ela foi criada. Agora, isso aqui também pervertida é um problema. É um problema. Aí ele chega e diz: ele vos deu vida estando morto nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste. Você está vendo que o Senhor está falando como uma coisa que ele deu e não quer mais que a gente ande? É como se a gente já tivesse entendido, tomado consciência, tomado posse, dependendo dele, agora a gente está vivendo outra vida. Ele está falando como se a gente no novo homem, no velho homem, não mais quisesse nem acordo. Ele está falando, está no passado aí: andaste outrora, segundo o curso deste mundo, que ele quer nos salvar. Segundo o curso, o batismo é para me salvar do curso desse mundo que estava me levando numa situação que onde o pecado é que reina. Aí ele diz: segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da... Porque eu fui chamado para viver no espírito, numa consciência. Eu não fui chamado para viver numa mente carnal. Então, quando eu sou carnal, mental, que busco só a mim, os interesses meus, eu estou sendo desobediente. Porque daí vem toda mazela. Tudo, porque eu não tenho limites para alcançar meus objetivos. Aí ele chega e diz: entre os quais todos nós andamos. Você está vendo? Andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, mente. Isso aí a gente não foi criado para isso. Veja onde a gente se meteu. A gente não foi criado para ser guiado pela mente. Nós fomos guiados para ser guiados pela consciência que usa essa mente para fazer os propósitos de Deus. Aí ele chega e diz: e por natureza, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, e estando nós, novamente ele repete, mortos em nossos delitos, ele nos deu vida. Quando a gente creu, ele nos deu vida juntamente com Cristo, aquele que se une ao Senhor. Então eu fui batizado ou não fui? Eu fui selado ou não fui? Aí ele chega e diz: pela graça você salvo. E juntamente com ele, me diga uma coisa, os irmãos estão, estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Quem crê? Quem crê? Né? Nos deu vida juntamente com Cristo. Primeira parte aqui, quem crê? Não é assim? Vamos seguir no versículo. Com Cristo, pela graça sois salvos, porque a gente não viu? Vós sois salvos pela graça, isso não vem de vós da fé, não é isso?
E juntamente com ele nos... Quando é que eu sou ressuscitado? Quando é que eu sou ressuscitado? Quando é que eu morro e sou ressuscitado? Quando eu me batizo. Ele está falando já na ressurreição, ele já está adiantando a fita. Entendeu? A ressurreição, eu só tenho ressurreição quando eu tenho morte. É quando eu sou imergido nas águas, não é isso? Eu sou inserido, sou mergulhado nas águas, sou emergido, tirado. É in e é, né? Imergido e emergido, não é assim? Aí ele continua. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Assentar, você está aí numa posição de quê? Você está o quê aí? Qual é a posição que você está? É uma posição de descanso. Foi isso que ele fez. Crê e for batizado, será salvo. Eu não preciso mais daquela carga para chegar a um ponto de Jesus chegar, vinde a mim que você está demais, eu tenho que curar essa sua alma para você aprender a ter consciência. Mas a gente muitas vezes está assim. Mas de um jeito ou de outro a gente tem ele, né? E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Para quê? Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Aí é quando ele fala, pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Aí ele vai dizer que nós somos. Pois somos feitura dele, obra-prima, poema, não é assim no original? Né? Criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Aí a gente entende, convém que se cumpra toda justiça. Por quê? Porque aqueles que ele chamou, ele também predestinou. Predestinou para quê? Romanos 8, 29. Para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ele chama irmãos. Então, Jesus, ele se tornou justiça, fez todo o processo para que a gente faça a mesma coisa. E Jesus, ele não foi, mais uma vez, recebeu poder e começou a falar em língua. A gente vê algum versículo de Jesus falando em línguas? A gente vê? A gente está falando aqui, porque se a gente sair do ponto de batismo, a gente vai entrar nos dons, aí complica mais, a gente vai deixar os dons mais para frente. Então, a língua é um dom que Deus dá. E para a gente ficar mais claro, para a gente voltar para o batismo e não ficar tão mistificado com isso, vamos lá para Romanos não, 1 Coríntios capítulo 14. 1 Coríntios capítulo 14. Primeira Coríntios capítulo 14. Ele diz assim, deixa eu ver aqui, desculpa irmão, desculpa, 1 Coríntios 12, desculpa, a gente vai ler a partir do 28, 1 Coríntios 12 a partir do 28, todos acharam? A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorro, governos, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos? Ele está fazendo uma pergunta. Ou todos profetas? São todos mestres? Ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Então como é que eu digo? Falam todos em outras línguas? Então como é que eu coloco um fardo nos irmãos e digo que se eles forem crer em Jesus, forem batizados invertendo a ordem da coisa, porque eu creio, sou batizado para depois entrar nas águas, e aí como é que eu digo aos irmãos que se eles forem batizados e eles não falarem línguas, eles não tiveram experiência com o Senhor? Quando ele está dizendo aqui, são todos, ele pergunta aqui, tem todos, falam todos outras línguas? Nem todos, porque não é para todos, né? E ele bota uma lista dos dons. Aí ele fala, interpreta-nos todos? Não. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. E aí ele vai dizer que o melhor é a profecia. E acima de tudo o amor. Então o batismo, irmãos, eu espero que tenha ficado claro. Eu não vou entrar no
na parte do Deus triuno, porque a gente vai... É até bom que para a semana a gente pode começar a partir dele. Mas tem alguma dúvida com relação a isso? Que a gente possa ainda tem aqui uns 10 minutos. Tem alguma dúvida que a gente ainda possa ver aqui? Os irmãos entenderam que o batismo é para que a gente se torne a justiça do Senhor, que na hora que eu me justifico eu não estou entendendo o processo, que antes eu vivia numa posição, num mundo sistêmico, que fazia, usando a minha mente, o que bem queria, e me estabelecia na árvore do conhecimento do bem e do mal, na parte boa, para ele poder me manobrar, porque ele diz claramente, não reine o pecado em vosso corpo mortal. Ele diz que a gente deve consagrar os nossos membros, ele diz que nós devemos consagrar os nossos corpos como instrumento de justiça, como ressurreto dentre os mortos, né? Para que esse pecado que quer reinar não tenha domínio sobre nós, porque não estamos debaixo da lei que a gente estabelece para poder se livrar dos ataques, sem entender que é Deus mandando para poder nos limpar. Então eu me escondo atrás daquilo que pode me salvar. Não entendo porque estou na mente caída, né? E ele vai usar, né? E ele vai usar a mente para me manter em mim mesmo, na autoproteção, né? Tudo para que eu me proteja. E o Senhor quer exatamente destruir isso, por isso que vem as coisas. E vem as coisas que a gente não entende. Porque a gente precisa confiar pela fé, para que seja produzida uma consciência. Mas eu preciso ter dado o passo inicial de fé. Até mesmo para concluir, senão eu já ia esquecendo. Mateus 28. Já ia esquecendo que esse é muito importante. A gente não leu que não é a remoção da imundície da carne? Não foi isso? Mas uma boa consciência para com Deus? Não foi isso? E não é interessante que quando Jesus, Mateus 16, ele fala isso aí que a gente viu, mas em Mateus 28, Marcos 16 ele fala aquilo, mas Mateus 28 a partir do 18 ele diz assim, Mateus 28 a partir do 18, leia que aqui ele diz, ó, Marcos 16, 16, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Batismo é condição de salvação? Não. Batismo não é a condição para a salvação eterna, batismo é a condição da minha salvação aqui. Batismo é para me conduzir para o reino. Entendeu? Se lembra de João 3? Quem não pode entrar, nem pode ver. Aquele que não nascer da água, nem do Espírito, não pode entrar, nem pode ver. Então, batismo está tudo a ver com reino. Não tem nada a ver com salvação. Se você ler João capítulo 3, com a conversa de Jesus com Nicodemos, ele diz que se você não nascer da água e não nascer do Espírito, nem pode ver, nem pode entrar. Então, mostrando que o batismo é uma condição de eu entender o que Deus está falando comigo, porque eu só vou entender se eu for mudado de posição. Eu tenho que sair de uma posição mundana e ir para uma posição santa. Aí ele diz assim, Jesus aproximando-se falou e disse-lhe, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda autoridade. Por isso que ele diz que o que a gente ligar aqui, será ligado lá. E o que a gente desligar aqui, será desligado lá. E, portanto, ele passa essa autoridade para a gente. E fazer discípulos de todas as nações. Fazer discípulos para quem? Para ele, né? O problema é que a gente faz discípulos para a gente. Foi o que aconteceu com o irmão João Batista, né? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mostrando que Jesus também resume isso quando no batismo em Atos é em nome de Jesus, batizando em nome, esse radical no original é para dentro de. Quando você vai para o original aqui, ó, discípulo de toda, batizando em, esse em aqui no original é para dentro de. Então ele diz, em outras palavras, nesse contexto, batizando-os para dentro do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo também não é um batismo para você entrar numa denominação. Você foi batizado na Igreja Batista, você não é membro da Igreja Batista, você é membro do corpo de Cristo. Que ele está dizendo que eu fui batizado para dentro do nome do Pai, para dentro do nome do Filho e para dentro do nome do Espírito, que são uma pessoa, que a gente vai ver quinta-feira.
Então ele está dizendo aqui que nós somos batizados. Agora, se você reúne na católica, se você reúne com aquele princípio que a gente viu no início, se você reúne na batista, se você reúne na congregacional, isso são denominações. Mas a partir do momento que creram no anúncio do evangelho da salvação, que foram selados pela fé e receberam o Espírito, eles entraram no corpo de Cristo e não naquela denominação. Por isso que essa complicação. A pessoa não entra para dentro do nome do Pai, não entra para dentro do nome do Filho, nem entra para dentro do nome do Espírito, entra para dentro da denominação. Por isso que algumas não aceitam. E aí ele chega e diz que quando eu sou batizado para dentro do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando. Porque o ensino vem depois. Porque ele fala dessa palavra, ensinando-os a guardar todas as coisas. Porque Romanos 8 diz que nós vamos ter essa mente agora do Espírito. Efésios capítulo 4, a gente agora vai deixar se despir do velho homem e se revestir do novo homem, que agora é uma consciência. Aí ele está dizendo que quando eu me batismo, é produzido uma consciência, uma indagação de uma consciência para com Deus. Eu não vou ser mais usado a mente da carne, a mente do homem natural. O batismo muda de posição e deixa essa mente do jeito que ela foi criada, para servir ao Senhor com uma consciência, para agora eu ter comunhão e agora ter a intuição de ouvir Ele falar comigo. Posição Ele nos coloca. Todo desmantelado, mas ele faz. E naquela posição, se eu exercitar, ele começa a falar. Se eu não me batizar, ele vai falar e eu não vou entender. Ele vai me ensinar e eu não vou entender. Porque essa consciência só é gerada através de um passo de fé. Quando eu sou batizado e sou mudado de posição, do pecado não tem mais domínio sobre mim. Sou salvo do sistema mundano. Abre-se uma consciência e minha mente agora está apta para entender as coisas do Espírito e não mais as coisas que vêm da carne. Aí ele diz, comece agora a ensinar e a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. E essa unção que vai começar a nos ensinar, qual é o primeiro ensinamento dela? Primeiro ensinamento da unção, está lá em 1 João 2,27. A unção que está em vós ensina todas as coisas. E o que é que ela ensina? Ela ensina a gente permanecer nele. Sabe o que é permanecer nele? É um ataque que vem nessa mente e eu não sei permanecer no Senhor para esperar essa mente ser domesticada pela consciência para o Senhor dizer o que é aquilo. Eu resolvo. Aí não escuta a intuição. Deu para entender? O que é que a primeira coisa que a unção faz? Que ela vai me ensinar. Você pode ver que ela não vai me ensinar a invocar, ela não vai me ensinar os mistérios da terra, os mistérios do céu, ela não vai me ensinar nada disso. Ela vai me ensinar a permanecer. Porque é a partir do permanecer que eu vou começar a aprender. Porque eu vou começar a ser aniquilado, porque eu passei uma condição, eu fui condicionado pela lei do pecado, da morte, a resolver. A mente é atingida e eu imediatamente, aí a fé me tira dessa posição, pelo batismo, pelo crer, sou salvo dessa condição, embora seja essa pessoa. Mas a posição onde o Senhor vai trabalhar, Ele mudou quando eu criei. Ele mudou quando eu me batizei. Ele me botou na posição da consciência para poder falar comigo. Quanto tempo faz que você foi batizado? Aqui levanta a mão. Mais de 5 anos. Mais de 5 anos. Quem foi batizado? Cleo, acho que está uns 4 anos, né? 3, 4 anos, né, Cleo? Marcelo já tem isso aí, né? Quando a gente foi batizado, se lembra da nossa comunhão com o Senhor? Como era superficialzinha? A gente não entendia tudo. Era mais amor, era mais fogo daquela coisa do que propriamente entender o que ele está dizendo. Não é verdade? Né? Mas não queria e estava lá. E esse querer vem de onde? Bom, e esse querer vinha de onde? Do próprio Senhor. É Ele que dá essa disposição. E a gente vai. Agora, hoje, como é que está a nossa capacidade de entender o Senhor falar com a gente? Não está mais aguçada? Ou não está? Não está mais aguçada? A gente não está mais aguçado? Veja quando o Senhor falava com a gente há 5 anos
E veja o Senhor falando com a gente hoje, como a gente já está muito mais sensível. E aí, mais um ano, o quanto eu me alimento. A mudança foi feita, e isso só é permitido porque a gente teve uma mudança de posição. Mente, não é mais a mente que nos governa, é o espírito. É tanto que quando a gente é governado pela mente, a gente sabe o que é que a gente sente. Não sabe? Não vem aquela acusação de tristeza para arrependimento. Porque é outra coisa que a consciência faz. Ela não nos condena para a morte. Ela nos leva para a consciência de arrependimento para eu me voltar para Deus. Satanás vem para a morte mesmo, para deixar o cabo arrasado. Porque ele quer que a gente se resolva. Que a gente suborne essa consciência. A mente sempre tenta subornar. Né? Fiz um negócio com o Clay, não gostei. Então eu, de vez de permanecer no Senhor, sendo mortificado, porque ela quer a justiça própria, e eu ali me agarro no Senhor, e ali vou esperando a ambiência, esperando a hora que o Senhor vai fazer, porque Ele precisa me ensinar a falar e precisa preparar o coração dele para receber. E isso é permanecer no Senhor para que Ele conduza a situação. Mas não, a gente vai e adianta o passo. E às vezes por uma coisa boa, meu irmão, me perdoe, mas às vezes não é nem mesmo o perdão que quer, eu quero me livrar da culpa, eu quero subornar minha consciência, eu não fiz. Então eu não trato com a causa, eu vou na consequência, sabe? Aí fica ali administrando a consequência. E aí, quando os problemas estouram mais na frente, eu fico sem entender, fico mais confuso ainda, porque eu não estou vivendo a vida de Deus, eu não estou indo para isso. Aí eu começo a conhecer Jesus segundo a carne, não segundo o Espírito. E Paulo diz lá em 2 Coríntios que não conhece mais Jesus segundo a carne, que ele só conhece Jesus agora segundo o Espírito. Porque conhecer Jesus segundo a carne é trazer exatamente para esse nível. Então, quando as coisas começam a acontecer e eu só conheço Jesus segundo a carne, aí é milhões de perguntas. Milhões de perguntas, porque é a minha mente usando Jesus para me abençoar. Exatamente, então eu começo, mas eu não estou vindo, eu não estou indo para o curso, eu não estou fazendo isso, eu não estou isso, eu dizimo, eu oferto. E por que isso está acontecendo comigo, Senhor? Isso é conhecer Jesus segundo a carne. Porque Ele quer um Deus, que um holograma que a mente dele fez, que ele não pode passar por isso, porque uma vez que eu tenho esse holograma, esse Jesus que diz que veio para me abençoar, e eu não sei o que é bênção, porque bênção eu entendo que é Deus me livrar dos problemas. Eu não entendo Deus fazendo com que eu passe pelos problemas. Eu não entendo bênção dessa forma. Ele diz, fui eu que fiz isso. O reino de Israel foi dividido e ele diz, fui eu que fiz isso. Por quê? Porque era aquela forma que eles iam entender. Então muitas vezes a gente passa pela tribulação para que a gente comece a exercitar a consciência de quem a gente é e que a gente não consegue. E que quanto mais a gente querer sair por aqui, mais a gente vai afundar. Aí precisa de uma intervenção. O cérebro da gente é mais inteligente do que a gente, por isso que às vezes os desmaios, né? Isso é bem... A gente desmaia porque o cérebro é mais inteligente que a gente chega num ponto de estresse tão grande que ele apaga, porque senão vai dar algum problema. Isso é obra do Senhor. Então o que Ele quer é que a gente não chegue nesse ponto. Ele quer que a gente simplesmente se volte para Ele. Só. Que é difícil demais, rapaz, porque como a gente estava conversando aqui, Valdete, naquela hora, a gente entrega as coisas ao Senhor, mas tem que dizer a Ele como é que Ele faz. É ou não é? Concorda não? Está entregue nas tuas mãos, Senhor. Agora faça assim, 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 porque senão dá errado. Aí o Senhor, poxa, tu é melhor do que eu, né? Então exatamente, por que entregou a mim? Então o que o Senhor quer? Vocês estão percebendo que o ensinamento só vem depois da fé? Que o passo correto não é eu crer, ser batizado e receber o Espírito? É eu crer, receber o Espírito e ser batizado. Aconteceu em Atos, aconteceu na casa de Cornélio. Porque o Espírito me sela naquela hora, por isso a urgência de sair do mundo. E os irmãos não entendem que quando eu recebo Jesus aqui, sou batizado e selado e marco um batismo para 30 dias, eu ainda estou no mundo, muita coisa que vai ser falada eu não vou entender, porque minha consciência não está desperta. Eu ainda estou indo para o culto com os olhos da mente, com os olhos da carne. Eu preciso vir para cá com os olhos do Espírito, que só vai ser a consciência ativada quando eu me batizar. E o batismo é uma ordenança do Senhor santa, não uma ordenança de regra, de lei, mas da regra da vida. O Espírito da vida te livrou da lei do pecado e da morte, não é assim?
Que Ele dá graça porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. E para encerrar, irmãos, eu queria ver exatamente essa questão aqui de que a mente leva a gente para resolver as coisas por a gente. Vocês anotem aí Isaías capítulo 30, vai ser o dever de casa, certo? Isaías capítulo 30. Quando a gente chegar no versículo 15, que é que eu vou falar aqui, eu vou ler o 1 só para a gente entender o que é que o Senhor vai nos dizer nesse capítulo. Olha o coração do Senhor. Ele está dizendo assim, o contexto fala da aliança, contra-aliança, que muitas vezes a gente faz com o Egito, com a sobrevivência. Olha o que é que ele diz. Ai dos filhos rebeldes, versículo 1, diz o Senhor, que executam planos que não procedem de mim e fazem aliança sem a minha aprovação, para acrescentarem pecado sobre pecado. Que descem ao Egito sem me consultar. Ele está dizendo que a gente pode ir ao Egito, contanto que o consulte. Né? Foi o que aconteceu com Jacó. Né? Descem ao Egito sem me consultar. Aí ele diz, ó, buscando refúgio em Faraó e abrigo à sombra do Egito. Olha quem faz isso. Ó. Estou com um problema e eu tenho que resolver. E a unção, espere, permaneça aqui, tu sabe, eu não vou só resolver o problema de fora, eu vou resolver o pior problema que é o de dentro. Eu tenho que libertar você do cárcere da emoção, eu tenho que libertar você das prisões, como diz o salmista. Essa é a pior prisão, de você querer fazer as coisas por você mesmo. Se preocupe não que eu vou deixar você chegar na beira do abismo, mas você não vai cair não. Pode ter certeza. Porque eu já disse lá na minha palavra em Deuteronômio que eu sustento você debaixo dos meus braços eternos. Não tem perigo de cair. Agora, se for por aqui, ó, e eu não intervir, você vai quebrar a cara. Não vou ler o contexto todo, mas aí quando chega no versículo 15, ele diz assim: porque assim diz o Senhor, Deus, o Santo de Israel, em vos convertedes, ó, estava numa posição mundana, voltei, mundana é o sistema, irmãos. Pelo amor de Deus, toda vez que falar mundo, mundana, mundano é sistema. Sistema maligno que usa os homens e as coisas para nos separar de Deus. Música mundana. Não sei o que mundana, não é isso aí não. Não tem nada a ver. A gente já teve comunhão sobre isso. Música mundana é só quando a gente vê algo que é totalmente dominada pelo sistema. Mas a música não é mundana, a música é de Deus. Ela se tornou mundana dependendo de quem está usando. E eu, com meu espírito, não vou usar aquilo, porque ela está pervertida. A gente já teve até comunhão sobre isso. Estou tocando só num ponto, mas tem muitas outras coisas. Né? Porque é isso que a gente fala, que essa consciência é que vai fazer a gente viver nesse mundo de maneira como ele diz lá em Tito, a graça nos educando a viver piedosa, sabiamente, né? Não é que a graça não está nos educando? Então, através dessa consciência, e a gente vai ver que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Que o meu referencial agora não é só o Senhor, é meu próximo. O meu limite é meu próximo. Eu não deixo mais de fazer porque a lei, eu não deixo por amor ao próximo. Se eu sei que o próximo não dá, vai se escandalizar com aquilo. Isso é a lei da vida. Aí ele começa: porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, em vos convertedes e em sossegardes. O que é que a unção vai nos ensinar? A permanecer nele. Sossego, quietude, está a vossa salvação. Ele está dizendo para esse povo que foi atrás do Egito, sem permissão dele, e que resolveu o problema dele via mente ao invés de consciência. Que em vos convertedes e em sossegado está a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança a vossa força. Como é que ele diz? Então, depende de quem está nessa consciência. Ele está dizendo que foi eles que não quiseram. O Senhor diz, eu não entendo, e até entendo, estou falando assim porque o Senhor, né? Como é que vocês me têm e vão buscar refúgio em algo que não sou eu? Então, um pai que vê um filho buscar resolver os problemas dele com uma pessoa que não é ele, como é que esse pai se sente?
Muito triste. Ele está dizendo que se eu me converter, não é a conversão religiosa não é eu virar um crente não, é eu virar um justo. É um cara que deixou, um irmão, uma irmã que deixou de ser guiado pela mente e passou a ser guiado pela consciência. Se eu me converter e sossegar, porque eu vivia numa agitação. Ele disse que quando eu me converto para a consciência, o resultado é o quê? É descansar. Porque o velho homem, ele vive na falsa segurança que ele precisa fazer algo para. O novo homem vive na tranquilidade que ele sabe que alguém já fez. Deu para ver a diferença? Essa mente, ela quer a falsa segurança de resolver, acreditar no que o homem diz. O novo homem, Jesus já resolveu. Ele é o alfa e ele é o ômega. Ele é aquele que teve morto, mas que agora vive. Não é isso? E que tem as chaves da morte e do inferno. Portanto, quem dá a primeira palavra é ele, quem dá a última palavra é ele, e quem administra o meio é ele. Isso é uma questão de consciência. Mas se prepare para a angústia. Pode se preparar, porque o próprio Deus vai permitir. Porque não há ressurreição sem morte. Não há. Vai vir angústia. E dependendo do caso, não é desencorajamento não, é um alerta para que a gente não seja enganado pelo inimigo. Angústia do inferno. Se apoderaram de mim. Não foi assim? Caí em tribulação e tristeza. Daí o nome do Senhor. Comida, bebida, alimento. Permanecer nele para que a minha consciência seja aguçada, passe agora a dominar minha mente que quer pela carne querer mandar, e agora nessa consciência eu ando. Aí o mar se abre. Agora vai permanecer para ele falar sem ele? Não consegue. Não consegue. Então, irmãos, angústia, sabe o que é angústia? Sabe o que é medo? Sabe o que é culpa? Sabe o que são dessas manifestações que a gente sente? Sabe o que é isso? É a carne morrendo. Sabe quais são os sonhos que a gente tem muitas vezes, que a gente chega, acorda aperreado? É porque ele não está mais conseguindo atacar pela via consciente, ele está indo pelo inconsciente quando a gente está lá. Você pode ver que às vezes a gente está caminhando, não sei se você teve sua experiência dessa forma, você está andando com o Senhor, e a nível consciente você está se deleitando, você vai dormir, acorda com um sonho que só misericórdia, carne pura, tutano, que você se levanta, porque ele tentou pela via da consciência, pela via da mente, mas sua consciência subjugou, mas ele agora está indo pelo inconsciente, pelo sonho, que você está lá, não tem. Já percebeu que quando você abre o olho, você é outra pessoa, você diz, rapaz, não tem nada a ver com o que sonhou? Já teve essa experiência? Tem nada a ver com o que sonhou? E isso é o quê, não é não? Pronto. Morrendo. Pronto, morrendo, isso. Culpa, tá vendo aí? Morrendo, isso ela morrendo, aí sabe o que ela faz? Sabe como isso é maligno? Ela usa o próprio sentimento para potencializar. Porque a verdade está no que está sentindo e é mentira, porque ela está morrendo. Deu para entender? Ela usa o próprio sentimento. O Senhor permite o ataque do inimigo. Aí você se posiciona no Senhor. Aí vem a angústia. A angústia ela morrendo. Mas ela, do mesmo jeito que veio e atacou, ela pega aquela angústia e potencializa, dizendo, eu estou certo, está vendo o que é que estou causando? Para que segue. E você não entenda que ela está morrendo. E isso é só a graça que mostra. Porque a palavra está dizendo o quê? Que ele já foi crucificado. Ele já está morto. E que o diabo é o pai da mentira. E que se ele está dizendo que isso aí é dele, é mentira. Porque Jesus disse que o crucificou. Então se eu estou sentindo, é mentira. Eu estou sentindo porque é o grito. Quem assistiu aquela cena que me ganha muito, eu entendo muito naquela cena do filme Exterminador, de Arnold Schwarzenegger, um dos últimos, que tem coisas espirituais. Eu não estou encorajando ninguém a assistir filme para buscar o espírito, ai meu Deus, não. Mas na época que eu assisti isso, essa cena eu gravei, e é exatamente o que acontece. Eu acho que a gente teve comunhão sobre isso aqui. Se lembra, Luiz? Eu acho que quando daquele... Se lembra quando o que era o mais
desenvolvido do que Schwarzenegger. Schwarzenegger era um tipo de robô que já era avançadíssimo e veio um pior do que ele, no sentido pior porque o cara era muito mais aperfeiçoado, que ele era se liquefaz, né? Ele se liquefazia. Então tudo que ele tocava, ele conseguia. O que é aquilo ali? Meu irmão, o que eu fico, olha, o Senhor pega um diretor e mostra a manifestação do que está ali. Porque o pecado ele precisa de algo para poder se mostrar pecado. Ele por si só não é nada. Porque enquanto não existia lei, o pecado estava operando, mas não se tinha consciência, diz Romanos 7. Ele precisa de uma lei, ele precisa de um lápis, ele precisa de um celular, ele precisa de alguma coisa palpável para disparar um gatilho, para poder se voltar contra mim, para poder ele... Porque por meio daquilo ele se mostra sobremaneira maligno, que é o que Romanos 7 fala, que ele por meio de uma coisa boa. Então ele precisa de algo para poder se manifestar. Então ele usa o próprio sentimento de angústia que ele causou, que é o quê? Algo palpável. O quê? Uma circunstância. Um ataque de culpa daquilo que você fez ou daquilo que não fez. Naquilo que não fez ele faz, imagine naquilo que não fez. Naquilo que fez. Então ele usa o próprio sentimento para potencializar. Entendeu? Aí resultado, o que foi que aconteceu? Quando aquele cara é jogado, quando aquele robô é jogado dentro do tonel, que eu acho que era numa siderúrgica, a última batalha, né? Aí ele é jogado dentro de uma siderúrgica, dentro de um tonel de uma caldeira daquele fogo, daquela tipo vulcão, né? Que sai a lava do vulcão. E ali o que é que acontece com ele? Os irmãos se lembram dessa cena? Ele começa a se espernear e ele começa a manifestar o que ele tinha tocado. Todo o guarda que ele matou, o casal, ele começa a se manifestar. Aquilo é o pecado. É daquele jeito. Já ouviu? O irmão Cura, ele toca muito nisso. O fluxo do pensamento acelerado tem muito a ver com isso aí. Deu para entender? E a gente não consegue coordenar, porque a mente ela não consegue fazer essa leitura, mas vem tudo de uma vez. Então, ele começou a se manifestar. Em cima de quê? De uma pessoa que ele teve que tocar. Se não existisse aquela pessoa, não existia aquela manifestação. Deu para entender como é que é? Então você, por que a culpa? Porque eu deixei esse lápis cair. Você não houve uma atitude? Eu tenho que trabalhar em cima disso. E a partir daí, quando a mente da gente está posta na carne, aí pronto. Pedro diz, exorta os irmãos, lá na primeira carta dele, capítulo 2, versículo 11, exorta irmãos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais, guerra, paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Ela quer reinar. Então, olha, angústia, sentimento de angústia, sentimento de tristeza, quando você está se posicionando pelo Senhor, a gente tem que fazer como Paulo fez. Gerou consciência. Eita, se eu estou entendendo que ela está sendo destruída. E agora eu começo a ter boa vontade que aquilo aconteça. Não é masoquismo. É que agora com os olhos da graça, isso está sendo destruído e isso aqui está sendo produzido. Então eu não tenho mais os olhos da angústia na coisa. Estou sentindo, mas meus olhos estão nele. E ele, o pai que permite, é o mesmo que cuida. É o mesmo que está lá. Tive a consciência. Fui para a mente. Senhor, tira. Senhor, minha graça te basta. Minha graça, meu favor, meu removedor de porcaria, te basta. É ela que vai fazer. Não é assim que ele fala? Aí ele, entendi. Então, quer dizer que essa soberba que eu tenho, que ele já sabia que quando chegou em Jerusalém, que chegou em Damasco, queria mandar em todo mundo e os cabas tinham que matar, porque ele chegava botando de goela dentro. Ele disse que eu vou pegar essa soberba e vou usar essa revelação que o Senhor me deu para usar para mim. Aí o Senhor mandou um espinho na carne, um mensageiro de Satanás. Não foi isso? Aí ele ficou lá. Quando gerou a consciência que os ataques que estava produzindo angústia nele, intranquilidade, que ele fala que sofreu pra caramba, quando ele entende que os olhos dele não estavam mais nisso, mas estavam no trabalhar da graça, que foi que gerou boa vontade, cooperar com Deus naquilo. Você vê que é um processo, 2 Coríntios 12. Não é isso? Porque ele começou a entender que quando ele viu que isso aqui era a mão do Senhor, Lamentações capítulo 3, se lembra? Quem é aquele que o faz que Deus não mande? Quando ele entendeu, Paulo era, se você vê os escritos de Paulo e Romano, ele era integrado com a lei e os profetas. Ele sabia de tudo, Oséias, dizia Joel, dizia os irmãos tudinho. Aí ele chega e diz aqui, ó, quando ele entendeu que essa consciência estava sendo produzida e que para essa consciência ser produzida, ele estava sentindo isso, e o diabo queria que ele tivesse com os olhos postos nisso, por isso fez ele orar 3 vezes.
Mas quando o Senhor disse, a minha graça te basta, preste atenção, eu estou removendo isso. Ele de boa vontade se tornou um cooperador. Ele não se tornou um masoquista, ele se tornou um cooperador. E ele agora entendeu que o que ele estava passando era uma produção de consciência nele. E no final ele termina dizendo o quê? Que agora ele se alegrava, porque ele entendeu que quando ele estava morrendo, o poder de Cristo estava sobre ele. E ele termina dizendo que isso é por amor de Deus, por amor de Cristo. Não é por amor de mim, não é por amor, não é para aparecer, não. É por amor de Cristo. Porque algo foi produzido nele. E isso é um processo. Amém? Jesus é o Senhor.